E aí, galera, a gente vai trabalhar agora com transpiração. Vejam só, a transpiração vegetal é a eliminação de água sob a forma de vapor. Uma planta, quando ela vai eliminar água sob a forma de vapor, é importante entendermos que essa transpiração ela auxilia na ascensão de seiva bruta através do xilema. Existem situações onde a planta elimina a água sob a forma líquida. Esse processo não é chamado transpiração. Esse processo se chama gutação ou sudação e ocorre quando a planta está com muita água disponível, quando a temperatura é mais baixa, quando ela tem uma atmosfera saturada, né? E aí a gente elimina gotículas de água através dos hidatódios ou estômatos aquíferos que tem uma relação com o epítema, tá? Essa é a estrutura que a gente tem fazendo a eliminação de água sob a forma líquida. Quando eu elimino água sob a forma de vapor, eu estou trabalhando com a transpiração, que pode ser estomática, realizada pelos estômatos, ou cuticular. A planta elimina mais ou menos numa proporção, 90% da sua transpiração é estomática e 10% é cuticular. A única transpiração que a planta controla é a transpiração estomática. A transpiração cuticular ela não consegue controlar. Por isso é comum quando a gente trabalha com plantas de ambientes mais secos, como por exemplo o cerrado e a caatinga, falarmos em plantas que apresentam uma cutícula mais grossa para evitar a perda excessiva de água. O que é que a gente tem? Mesmo que os estômatos todos se fechem, porque as plantas conseguem regular o mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos, a transpiração não zera. A transpiração não vai zerar porque eu ainda vou ter 10% dessa transpiração, que é a transpiração cuticular. Quem é o estômato? O estômato é uma abertura da epiderme vegetal. É importante lembrar que a epiderme é um tecido de origem primário, é um tecido vivo, uniestratificado, ou seja, tem uma única camada de células e que, como regra geral, são células aclorofiladas. Eu não encontro clorofila nas células da epiderme, exceto pelas células guarda. As células guarda são células do estômato que guarnecem o ostíolo, que é o orifício por onde eu vou eliminar o vapor de água e por onde eu vou realizar as trocas gasosas. A função do estômato é troca gasosa, captar o dióxido de carbono que eu vou usar na fotossíntese e eliminar o oxigênio e fazer a transpiração, que é a eliminação de vapores de água. Eu tenho o ostíolo, que é o orifício por onde ocorrem essas trocas. Esse orifício é guarnecido pelas células guarda, que são células clorofiladas, é uma exceção, e eu tenho as células anexas ou subsidiárias que estão em volta. A densidade estomática, a quantidade de estômatos que a planta tem e a posição desses estômatos numa folha dependem do tipo de planta e depende da disponibilidade hídrica do local. Então a gente encontra, em geral, as plantas abrindo os estômatos durante o dia para capturar o dióxido de carbono e fazer a fotossíntese. Contudo, algumas plantas xeromórficas, plantas de caatinga, como as crasuláceas, as cactáceas, elas têm um mecanismo chamado metabolismo CAM, ou metabolismo MEC, M-A-C, CAM, C-A-M ou MEC, que é o mecanismo ácido das crasuláceas. Plantas como as cactáceas, além de reduzirem as folhas e atrofiarem elas em espinhos para evitar a perda excessiva de água, e em função disso terem um caule verde que faz fotossíntese. Fotossíntese é função de folha, mas as folhas estando atrofiadas em plantas de caatinga, em cactáceas, essa função vai ser desempenhada pelo caule. Esse caule é rico em estômatos que vão fazer as trocas gasosas. Só que esses estômatos só se abrem durante a noite. Elas captam o CO2 durante a noite para economizar água, fecham os estômatos durante o dia e usam esse CO2 que foi captado durante a noite e foi armazenado como ácido orgânico durante o dia. O intuito desse comentário é dizer que existem exceções de plantas que vão abrir os estômatos apenas durante a noite para economizar água. São as plantas cactáceas. Bom, como é que se dá o mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos? A abertura e o fechamento dos estômatos se dá através da variação no turgor das células. Se as células guarda estiverem túrgidas, o estômato está aberto. Túrgida é quando a célula encheu de água e está túrgida, cheia, inchada. Já quando eu quero fechar os estômatos, eu tenho mecanismos que colocam essa água para fora e essa célula que estava túrgida agora fica plasmolizada. Vários fatores influenciam no mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos. A velocidade do vento, a
a saturação da umidade, né, a saturação da atmosfera, a umidade relativa do ar, luz, concentração de CO2, água, mas o que eu quero que vocês entendam? Se todos os fatores estiverem positivos e faltar água, os estômagos fecham. O mecanismo mandante de abertura e fechamento dos estômagos é o movimento hidroativo, que é o movimento que depende da água. O que acontece? Se a disponibilidade hídrica estiver boa, a raiz percebe isso e a planta vai funcionar normalmente, com seus estômagos abertos. A água vai estar sendo disponível, entra nas células guarda e elas vão permanecer túrgidas. Se porventura a taxa hídrica diminuir, a raiz vai perceber e essa raiz acaba mandando para as folhas. A raiz, percebendo que caiu a quantidade de água disponível, vai mandar para as folhas um hormônio vegetal que é responsável pelas respostas ao estresse hídrico. Esse hormônio se chama ABA ou ácido abscísico. O ácido abscísico, ao atuar sobre os estômagos, ele induz o fechamento dos estômagos. Por quê? Porque ele estimula a saída de íons. Ele estimula a saída de íons potássio. Esses íons potássio acabam atraindo também outros íons, como o cloro, saindo cloro e potássio da folha e outros íons da folha o quê? Da célula guarda. Essa célula guarda perde água para as células ao lado, deixa de ficar túrgida, fica plasmolizada e fecha. Quem induz o fechamento dos estômagos quando eu tenho estresse hídrico é um hormônio vegetal chamado ácido abscísico. Repetindo, o ácido abscísico é produzido na raiz e ele sobe pelo xilema e vai até as folhas para induzir o fechamento desses estômagos, tá, gente? Então, esse é o procedimento que a gente vai ter para fechamento dos estômagos através do movimento hidroativo, que é o movimento que depende da água. No movimento fotoativo, a gente entende que agora o responsável é a luz. O que é que eu preciso que vocês entendam? Se eu tiver uma disponibilidade de luz boa, a luz é utilizada no processo de fotossíntese. Se eu tenho muita luz, eu aumento a taxa de fotossíntese e eu vou consumir o CO2, diminuindo a concentração de CO2 dentro dessa célula guarda aqui. Então, tendo mais luz, eu faço mais fotossíntese, diminuo a disponibilidade de dióxido de carbono e, inclusive, gero uma alteração no pH, aumentando o pH dentro desse sistema. Vale lembrar que o CO2 ele é um óxido ácido. Quando ele se associa com a água que a gente encontra dentro do ambiente celular, acaba gerando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, H2CO3, em meio aquoso, ioniza e acaba liberando quem? O H+, e o HCO3-. Então vejam, se eu estou diminuindo a concentração de CO2, isso significa que eu vou diminuir a concentração de H2CO3, diminuir a concentração de H+, subindo o pH, deixando o meio mais básico do que o que ele estava. Nesse momento, eu aciono um mecanismo chamado mecanismo amido-glicose. E nesse mecanismo, eu vou acumular muita glicose dentro dessa célula guarda. Vale a pena a gente destacar que a glicose é um monossacarídeo e, sendo um monossacarídeo, a glicose ela é solúvel. Sendo a glicose um monossacarídeo solúvel, a glicose vai atrair quem? A água. Atraindo a água, eu vou ter a abertura do estômago porque a célula guarda vai ficar túrgida. Esse é o ponto que a gente tem. Se eu tenho aumento da luz, aumento a fotossíntese, diminuo a concentração de CO2, aumenta o pH e eu tenho aqui a ativação do mecanismo amido-glicose, onde a glicose, sendo solúvel, vai atrair a água e vai deixar a célula guarda túrgida. Se porventura eu tiver uma diminuição na luz, eu vou diminuir a taxa de fotossíntese, vou aumentar a concentração de CO2. Gente, se eu aumento a concentração de CO2, eu altero também esse equilíbrio. Se eu aumento a concentração de CO2, eu aumento a formação de H2CO3 e aumento a formação de H+, deixando o pH do meio mais baixo. E isso aqui, todo esse conjunto, vai ativar um mecanismo que é o mecanismo amido. Vai acionar o mecanismo do amido.
O amido é um polissacarídeo, ele é insolúvel. Gente, tendo esse acúmulo de amido que é insolúvel, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a saída da água, e essa água, ao sair, aquela célula que estava túrgida agora vai ficar plasmolizada e eu vou ter o fechamento do estômago. Os estômagos são muito importantes e, a depender do tipo de folha, eles podem estar só na superfície inferior da folha, na epiderme inferior, aí eu chamo a planta de hipoestomática. Ele pode estar na parte apenas de cima da folha, eu chamo de epistomático. E se tiver estômago dos dois lados, eu vou chamar a planta de planta com folha anfi de dualidade, né? Esse prefixo anfi de dualidade, anfiestomático. Então, para encerrar essa aula, gente, eu tenho que lembrar que a transpiração ela é a eliminação de vapores de água, tá? E a maior parte dessa transpiração é controlada e é feita pelos estômagos das plantas. Valeu, galera!